Bom dia ou boa tarde. Eu sou Fabiane, sou licencianda em Ciências da Computação e na aula de hoje, nessa nossa segunda aula, nós ainda nessa oficina de Informática Básica, nós vamos tratar de Sistema Operacional. Nessa aula, a gente vai abordar a parte de conhecer o sistema, os softwares ou programas, saber o que é, saber como identificar e a interação com o sistema. Nessa aula a gente só vai ter esses 3 tópicos, mas no decorrer a gente vai desenvolvendo melhor. Bom, como a gente viu na aula anterior, o sistema operacional ele tem várias ferramentas, as quais nós possamos utilizar, desde programas que podemos baixar a funções que já vêm por padrão. Mas hoje nós conheceremos com mais detalhes sobre as principais, porque assim, o sistema operacional ele tem diversas coisas, diversas ferramentas, e tratar sobre todas elas em uma única aula eu acredito que seja muito conteúdo. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível e apresentar para vocês as principais delas. Mas antes, como na aula anterior, como eu falei para vocês e mostrei para vocês na aula anterior, eu citei brevemente que ao ligar o computador a gente veria uma tela, uma certa imagem. Só que essa imagem que a gente vê pode ser que não seja basicamente a que eu mostrei. Você pode ligar o computador e se deparar com a outra tela. Então, o que é que pode ser feito, O que é que eu posso fazer se eu me deparar com essa tela? E que tipo de tela é essa, Então, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre essa tela que vocês podem acabar vendo em alguns computadores. O nome dela, que a gente chama é tela de login. E normalmente é possível ver essa tela quando é configurado usuários no computador, principalmente quando o uso deste computador ele é compartilhado. Então é muito comum em escolas, em espaços de computação no qual é aberto ao público, que existam usuários, justamente para que cada pessoa possa ter um acesso e o seu espaço. Porque como eu cito aqui, além de criar senha, esses usuários, ele serve para, além de criar senha para acessar o computador, ele também permite que outros espaços sejam criados para diversos usuários. Então, no caso, se eu crio um usuário chamado Anne no meu computador, eu vou criar o meu usuário chamado Anne e vou dar uma senha para esse usuário. Então, qualquer outra pessoa que tiver acesso ao meu computador, ela não vai ter exatamente acesso à minha parte, ao meu espaço que eu criei no computador, justamente porque quem tem a senha sou eu. Então, esse espaço foi criado especificamente para mim. Então, apenas se eu desse a minha senha para essa pessoa, ela teria esse acesso ao meu espaço. E por que criar esses diferentes espaços, Geralmente, principalmente em computadores de instituições, a gente sempre tem um usuário professor e um usuário convidado, ou usuário aluno, onde no espaço aluno, todos os alunos que tiverem acesso àquele computador vão poder baixar fotos, imagens, arquivos de diversos tipos e instalar programas de diversos tipos, se for permitido, pela instituição. Eles vão poder baixar todos esses conteúdos e manter na parte deles. Então, por exemplo, a parte do professor, ele só vai ter conteúdos que aquele professor que tem aquele dado, aquela senha, ele vai ter acesso. Só apenas ele vai ter acesso a toda aquela parte, todo aquele conteúdo que ele mesmo baixou ou que ele manteve ali guardado.
Então, esses espaços acabam sendo um meio também de separar, né, para cada um ter o seu espaço específico para guardar os seus conteúdos. Então, também serve para essa finalidade, né? Essa aqui é um exemplo de tela de login do Windows 10. Vou pôr aqui o apontador, onde nesse espaço aqui a gente vê os usuários, né? É a lista de usuários que existe no computador, onde ao clicar no usuário que você se identifica, né? Você vai ter essa partezinha aqui do meio com uma foto sua ou de qualquer, ou até mesmo não tem foto, ele se mantém dessa forma aqui. Vai ter o nome que você configurou, o seu acesso, que aqui no caso do Windows 10 a gente usa e-mail, e você coloca a senha nesse espaço aqui e clica na seta ou em Enter mesmo no seu teclado, que você vai conseguir entrar, né, na sua parte do computador. E aqui normalmente tem alguma dica, né, para a questão da senha. Pode ter, pode não ter, isso vai, né, da configuração de cada um. E essa partezinha aqui de baixo a gente vê o idioma em que o computador ele está configurado. Aqui acaba sendo a configuração do teclado, né? Porque isso eu posso até relatar e falar mais a respeito na próxima aula. Aqui, essa parte aqui normalmente é para esses dados. Aqui temos o ícone de internet, né? Que é que você vai saber se está conectado à internet, se o computador está conectado ou não. Esse aqui acaba sendo um tipo de temporizador. E aqui é a parte onde a gente vê todos os tipos de opções para desligar o computador, seja desligar mesmo de fato, seja reiniciar, seja hibernar e por aí vai. Essa aqui é a tela que a gente consegue ver no Windows 10. Esse aqui já é a tela do Windows 7, também é a tela de login. Então aqui no caso, no do Windows 7, se tiver, ele vai praticamente fazer da mesma maneira, só que ao invés de aparecer as opções aqui do lado, vão ser quadrados aqui na frente, antes dessa tela aqui. Se tiver vários, vai aparecer essas opções. E aí, funciona da mesma forma, vai ter aqui a sua foto, vai ter o nome do usuário que você cadastrou, só que no caso do Windows 7 a gente não põe o e-mail, a gente pode pôr de fato só um nome, como se fosse o nome de usuário. E aqui no espaço de senha, coloca a senha, clica na setinha ou no Enter também funciona e você consegue acesso. Aqui o botão a gente vê que ele continua aqui, né? Aquele botãozinho de temporizador que eu falei para vocês antes. E aqui a gente tem a opção de desligar, dessa parte aqui. Só que no Windows 7 essa opção ela é um pouquinho diferente. No caso aqui ele tem esse pequeno botão que já é para desligar de fato, o computador já entende que é para desligar. Mas se você quiser outras opções, você vai clicar nesse botão aqui da seta, que aí ele vai subir um menuzinho e vai lhe dar as opções de reiniciar, hibernar e por aí vai. Então essa aqui é a tela de login que a gente vê no Windows 7. E no Ubuntu, né, no caso do Linux, a gente vai primeiramente ver essa tela aqui de cima, né, onde vai ter aqui, nessa opção aqui, o seu usuário com sua foto e o nome que você configurou. E aí aqui ele dá a opção de, se você tem um usuário no computador e ele não está listado aqui, você pode clicar nessa parte escrita não está listado, e aí ele vai lhe dar uma opção para você preencher o usuário que você cadastrou e a senha, sem nenhum problema. Mas se já estiver mostrando aqui, é só clicar nessa opção, né, nesse grande botão, e a gente vai para uma tela similar a essa aqui. A gente vai para uma tela similar a essa. E aí vai ter aqui a sua foto, o seu usuário cadastrado, e aí você põe a senha. No caso aqui do Ubuntu, né, ele não vai ter aquela setinha que a gente viu no Windows, mas aquela opção de clicar no Enter do teclado, ele já funciona, já loga sem nenhum problema. Aqui a gente vê que tem algumas opçõezinhas, né,
que é um pouquinho parecido com o do Windows. Que aí tem aqui o íconezinho de conexão, né, de internet, se tem internet ou não. O íconezinho de volume, para você poder controlar o volume do seu computador. E caso seja um notebook, o o íconezinho de bateria. Então aí que tem essas opções. E se você quer desligar o computador, você vai clicar nessa opção aqui, porque isso aqui tudo, esses três aqui, são um botão só. Então aí você clica nele que vai aparecer um menu para você poder selecionar uma parte de desligar, caso seja o que você quer fazer. Esse menu aqui, ele não é tão relevante aqui para esse curso especificamente, mas numa explicação bem rapidinha, aqui você tem a opção de escolher entre dois tipos de Ubuntu, que no caso eles usam dois métodos de gerenciamento. Esse daqui usa um e esse de cima usa outro. Mas no momento isso não é tão importante assim, então a gente só releva. Mas também tem essa opção na tela de login do Ubuntu. Essa tela também é uma tela de login do Ubuntu, só que ela é uma versão inferior, né? É uma versão bem mais antiga. Mas também funciona da mesma maneira. Vai estar aqui listado os usuários que existem no computador. Você vai clicar naquele que você se identifica, né, que é o seu usuário, digitar a sua senha, clicar em Enter no teclado e você entra tranquilamente. Se não tiver usuário, você pode acessar essa seção aqui, que é a seção de convidado. Que aí você consegue ter acesso ao computador sem precisar de um acesso, né? Só que acaba sendo uma sessão temporária, né? Ou às vezes, costuma ser uma sessão temporária, que aí os seus dados ficam ali, em alguns casos eles até são apagados depois que o computador desliga. Mas enfim, tem essas opções aqui. Se vocês encontrarem um computador que tem essa versão do Ubuntu instalada, é basicamente essa tela aqui que vocês vão ver, né? Agora que a gente já conheceu a etapa anterior, né? Vamos voltar para o tema principal, né? Para a gente conhecer de fato o sistema. Bom, primeiro a gente vai tratar da parte da área de trabalho. E ela, além de ser a primeira tela que a gente vê ao ligar o computador, né, com exceção da tela de login, ela é também o espaço onde poderemos encontrar diversas ferramentas. E a primeira delas, a qual a gente vai discutir, se chama barra de tarefas, que é essa barrinha aqui embaixo, certo? A barra de tarefas, pessoal, ela é uma barra que consiste em ter algumas opções de atalhos, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Mas, além de ter esses atalhos, né, que vocês conseguem ver aqui embaixo, né, com esses íconezinhos, a gente também tem a opção de iniciar e temos aqui do outro lado algumas informações do sistema. O sistema acaba sendo várias informações, como data, como horário, a questão do volume, a internet, se for notebook, tem a informação da bateria e por aí vai. E essa barra de tarefas, além de ter essas opções de iniciar e todos os atalhos e todas as informações, a gente também consegue criar, né, entre aspas, a gente consegue ter um menu ao clicar com o botão direito nessa partezinha aqui da barra de tarefas. E esse é basicamente o menu que a gente consegue ver se clicarmos nessa parte vazia da barra de tarefas, né? Que a gente tem propriedades, bloquear a barra de tarefas, gerenciador de tarefas e por aí vai. Essa partezinha de bloquear, geralmente ela vem dessa forma aqui. Ela sempre já vem ativada, essa partezinha. Mas para que serve essa parte? Bom, como a própria frase diz, ela bloqueia a barra de tarefas na posição em que ela está. Então, vamos supor, eu não quero mais que essa barra ela fique aqui embaixo, eu quero que ela venha aqui para cima.
o que é que eu faço? Então você vai lá, clica com o botão direito, né? Como eu especifiquei lá naquele menuzinho aqui, que vai aparecer esse menu ao clicar com o botão direito. E aí desmarca essa opção, simplesmente clicando nela, você vai desmarcar. E aí você vai ter a liberdade de arrastar essa barrinha aqui para cima, aqui para o lado, ou para o outro lado, se for da sua preferência. Então aqui é só uma questão de organização, caso você queira modificar, né, essa barrinha, dependendo da forma que você acha que é bacana manter. Bom, temos aqui o gerenciador de tarefas, que é um programa que já vem no próprio computador, né? E como o nome dele diz, é um gerenciador de tarefas. Ele vai gerenciar todas as tarefas que estão sendo executadas no computador. Como eu falei para vocês, o sistema ele também precisa armazenar alguns arquivos, certo? E ele também necessita de alguns programas que é instalado junto com ele, quando a gente instala um sistema operacional, para que ele possa fazer o seu trabalho da melhor forma possível. E a gente consegue, além de ver as nossas aplicações, né, que a gente abre, por exemplo, se eu abrir o Google Chrome aqui, ele vai aparecer no gerenciador de tarefas, vai estar lá mostrando o gerenciador de tarefas, como também todos os aplicativos que funcionam em segundo plano, que seriam os aplicativos que a gente não vê, que a gente não tem um acesso assim tão direto, né? Que são geralmente programas que o sistema precisa para funcionar muito bem. E alguns são até já ligam com o próprio sistema ou para você receber um e-mail, notificação de um e-mail ou qualquer coisa desse gênero. Então alguns eles já ligam com o sistema para facilitar a sua vida, né? Mas aí você consegue, além de ver os programas que estão rodando, né, no computador, você também tem acesso a quanto de processador que ele está consumindo, quanto de memória ele está consumindo. Então, vários desses dados, né, mais técnicos você acaba vendo a partir do gerenciador de tarefas. E aqui o resto são todas personalizações, né, que você consegue, funções mesmo, que aqui só a gente explorando que consegue ver. E aqui nessa segunda imagem, vocês percebem que esse clique com o botão direito, que eu especifiquei na aula passada, ele, ao invés de estar sendo feito na parte vazia da barra de tarefas, ele foi feito em cima de um aplicativo, né, em um dos atalhos. Então, cada atalho desse aqui, se você clicar com o botão direito em cima deles, vai aparecer um menu relativo a aquele programa. Então, novamente, é muito uma questão de exploração. Vocês precisam explorar para poder saber quais menus que existem, o que é que dá para ser feito através desses menus. Então, aqui na aula, infelizmente, não vai ser possível mostrar. Mas, quando vocês puderem ter acesso, façam essa exploração. Cliquem com o botão direito nesses íconezinhos e vejam o que é que tem dizendo neles. Para fechar, a gente já sabe, é só clicar com o botão esquerdo em qualquer parte da área de trabalho que esses menus se fecham. Não tem nenhum problema. Certo? Bom, essa é a barra de tarefas no Linux educacional, né? Ele se assemelha bastante ao Windows, né? É bem parecido com o Windows, essa barrinha, no caso do Linux educacional, né? E vocês percebem que tem bem mais funções. Então, ao clicar com o direito aqui, ele aparece todas essas funções aqui que a gente consegue ver, né? E tem até mais, porque aqui, no caso, não está aparecendo. Mas ele tem basicamente a mesma função, né? Então aí também é uma questão de exploração. A gente tem que ir explorando, fuçando para ver o que é que tem disponível em cada um. Mas aqui no caso, né? No caso do Windows, a gente vê que a barra de tarefas normalmente ela é identificada como barra de tarefa. Aqui a gente pode ver essa questão de painéis, a gente vê muito painel, né?
Essa questão, remover ou adicionar aplicativo ao painel. Então, é muito mais referenciado como painéis do que como uma barra de tarefas. Mas é só uma mudança de nomenclatura. Funciona basicamente da mesma maneira. Bom, a segunda etapa seria os atalhos, né, na área de trabalho. E esses atalhos, eles são comumente posicionados no espaço da área de trabalho, né, que é toda essa parte aqui, que normalmente fica vazia. Em alguns momentos só tem os 3 ou 4 ícones ali. E eles são... O que é que são esses atalhos, né? Eles são métodos rápidos de acessar algum programa instalado. Então, a gente tem a possibilidade de ter em qualquer espaço da área de trabalho, como também na barra de tarefas, né? Como vocês percebem aqui, esses íconezinhos. Então, esses ícones é o que a gente chama de atalho, e é um meio de você acessar de forma mais rápida os aplicativos e arquivos que você colocar aqui. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho, é tarde da noite, nossa, eu não consigo terminar agora, preciso ir dormir. Então, aí o que eu faço? Eu salvo aquele meu arquivo na área de trabalho, porque aí quando eu ligar o computador, eu simplesmente dou 2 cliques naquele arquivo e ele simplesmente vai abrir e eu posso continuar meu trabalho de onde eu salvei, né? Então, é uma forma mais rápida, ao invés de você ficar lá procurando em pastas aquele arquivo que você tanto quer, né? Então, isso funciona para arquivo, para imagem, para música, para programas. Então, você pode criar atalho de diversos tipos de informação. Aqui sendo do Windows 7, né? E o Windows 10 também não muda muita coisa, acaba sendo basicamente muito similar. E aqui no Ubuntu. São exemplos de atalhos na área de trabalho. Só que tem um porém, né? Que mesmo que a quantidade de atalhos que possam ser adicionados na área de trabalho sejam muitas, né? A gente pode encher a nossa área de trabalho com ícones. Há um porém. Porque além disso, dessa prática deixar todo o ambiente totalmente desorganizado, também tem a possibilidade de sentirmos o computador mais lento pela quantidade de itens que precisa ser carregado. Como eu falei na outra aula, o processador ele tem a função de processar os arquivos, né, e toda a parte visual do computador. Então, se a gente sobrecarrega dessa forma aqui, né, enchendo de mais conteúdos, o processador vai precisar processar muito mais imagens ao ligar o computador. Então, ele vai exigir muito mais tarefas do processador logo de cara. E a gente acaba sentindo até uma certa lerdeza do nosso computador. Então, é sempre bom evitar e deixar a área de trabalho o mais limpa possível, né? Essa é uma das boas práticas que a gente acaba adotando. De terceira etapa, né, a gente tem os gadgets, que eles são ferramentas que vêm pré-instaladas no computador e que têm objetivos diversos. No caso aqui da imagem, como exemplo, a gente tem essa apresentação de imagens, que aí ela funciona, por exemplo, você pode configurar uma pasta, por exemplo, o aniversário da minha filha, o aniversário de 3 anos da minha filha. Nesse gadget aqui, você pode arrastar ele ou simplesmente colocá-lo naquele espaço da área de trabalho para que você consiga ver, além de ou passando manualmente, né, passando na setinha que aparece nele, ou ele ir automaticamente passando as imagenzinhas, né, de acordo com por alguns segundos. Por exemplo, fica 5 segundos naquela imagem e passa para outra, entendeu? Então, é basicamente só para mostrar uma imagem, como se fosse a apresentação de slides aqui, como eu estou fazendo para vocês. Mas no caso aqui vai ser voltado para uma pasta ou um conjunto de imagens que você pré-selecionar. Aí temos também o calendário, né?
um conversor de moedas, manchetes, que pode ser para notícias, tempo, para a questão do clima, relógio. Temos aqui um joguinho de quebra-cabeça, controle de desempenho. Também pode ter um pequeno player de música, né, para poder controlar a música a partir da área de trabalho. E diversos outros, né? Aqui são só alguns exemplos, mas podem ter diversos outros. E esse aqui é no Windows 7, certo? E esse aqui no caso, seriam esses gadgets no Ubuntu. Só que no Ubuntu, né, no Linux, normalmente esses gadgets não vêm pré-instalados, né, como no caso do Windows. No caso deles, a gente pode conseguir pelo programa Screenlets, que aí é esse programa que nos dá a opção de trazer esses gadgets para o Linux, né? Daí acaba sendo a mesma coisa, tem a função de controle de desempenho, clima, questão de e-mail e por aí vai. Então, basicamente funciona da mesma maneira. Aí a gente tem a parte de menus, né, da área de trabalho. A partir do clique do botão direito, ensinado na aula passada, nós conseguimos acessar um menu que se modifica de acordo com o local qual optamos. Como eu falei também sobre a questão da barra de tarefas, né, todos aqueles menus que a gente consegue através dele. E na área de trabalho não é diferente. Nós conseguimos também um menu com diversas outras opções, apenas clicando com o botão direito em qualquer espaço, com exceção de cliques nos atalhos ou na barra de tarefas, que foi justamente o que eu mostrei para vocês um pouquinho antes, né? Bom, ao clicar com o botão direito nesse espaço, né, mais limpo da área de trabalho, no Windows é essa tela basicamente que a gente consegue visualizar. Então aqui a gente tem a opção de exibir, né, que é mais voltada para os atalhos que a gente tem, se a gente quer exibir ou não quer, se a gente quer classificar eles por nome, por data e por aí vai. Temos a opção de novo, que aí vai abrir essa partezinha aqui, onde a gente vai poder criar na área de trabalho alguns desses itens aqui. Então, por exemplo, eu quero criar uma nova pasta na área de trabalho. Eu posso clicar com o botão direito, vir nessa parte de novo, arrastar o meu mouse até essa opção e escolher qualquer uma dessas. No caso aqui, se eu quisesse criar uma pasta, viria aqui e ele criaria a pasta para mim na área de trabalho. Aí aqui a gente tem configuração de exibição e personalizar, que aí no caso é a personalização do computador de fato. E no Ubuntu a gente tem quase as mesmas opções, só que ele se modifica um pouco. Aí a gente tem aqui a opção de criar nova pasta, que ele também nos dá as teclas de atalho, que eu vou explicar na próxima aula. Ele também mostra aqui do lado as teclas de atalho que a gente pode fazer para, ao invés de usar o botão, no clique do botão direito e vir aqui nessa opção, a gente pode de cara já usar o atalho. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula. Temos aqui a opção de manter alinhado, porque no Linux a gente tem a opção de colocar os atalhos da forma que a gente quiser. Se eu quiser desenhar um V aqui na minha área de trabalho, no Linux eu tenho essa condição, porque ele me deixa fazer isso. Se essa opção estiver marcada, ele vai ficar organizado da mesma forma que a gente vê no Windows. Mas se não estiver marcado, eu posso organizar os meus atalhos, né, aqui na área de trabalho da forma que eu quiser. Aqui tem organizar o desktop por nome. Então ele vai organizar todos os ícones pelo nome, né, A, B, C e por aí vai. Temos como mudar o plano de fundo e abrir o terminal. Bom, os softwares ou programas. Né? O software, ele é todo programa rodado em um computador, celular ou dispositivos que permitam mesmo executar suas funções. E aí eles vão desde sistemas operacionais como Windows, Linux, macOS, iOS e Android, e os apps que você usa todos os dias. Do nível mais técnico, software é um conjunto de instruções
que devem ser seguidas e executadas por um mecanismo, seja ele um computador ou um aparato eletromecânico. É o termo genérico usado para descrever programas e instruções de código, com o objetivo digital que uma máquina deve fazer. Então, no caso, o software ele é um programa, né, todo e qualquer programa, que pode ser rodado em um computador ou em um celular, ou em qualquer outro aparato eletromecânico, como foi mencionado aqui, né? E o objetivo desses softwares são justamente executar as funções. Então, por exemplo, se eu tenho um programa que o objetivo dele é escrever, pronto, vamos usar como exemplo o navegador Chrome. O objetivo dele é qual? Acessar a internet. Então, a intenção daquele software é justamente executar essa função de me dar a possibilidade de acessar a internet. E isso se aplica a diversos outros. E trazendo para a parte técnica, esse conjunto de instruções, ele diz que, ele quer dizer, né, que softwares normalmente são criados por alguém, certo? Então, esse software, para funcionar da forma que ele funciona, alguém escreveu códigos, né, de fato códigos, que indicam para a nossa máquina o que ela deve fazer. São instruções de código. É como se eu ditasse uma receita para o meu computador para que ele fizesse por mim. Entendeu? É similar a isso. Então, no caso, ele os softwares, né, esses programas, eles são esses conjuntos de instruções que passam para o nosso hardware, né, que é essa parte da máquina mesmo, com todas aquelas placas que eu mostrei para vocês, né, na aula passada. Isso se chama hardware, né? Que a gente tem a definição. Software é tudo aquilo que a gente não toca. E hardware é tudo aquilo que a gente toca. No caso, voltado para o computador, né? Para essas partes, né, mecânicas, vamos dizer assim. Então, a intenção do software é justamente indicar ao hardware o que ele precisa fazer para que as coisas funcionem da forma que funcionam. E esses programas, né, esses softwares, a gente pode dividir em 3 categorias, sendo o de programação, que são ferramentas usadas pelo programador para desenvolver novos softwares e programas. Como eu falei para vocês, né, os softwares, eles são criados por alguém. Então, essas pessoas que criam esses softwares, elas precisam de algum programa extra para que consiga desenvolver esses softwares, né? Aí aqui a gente tem como exemplo o Visual Studio Code, o Sublime, o NetBeans e o PyCharm. São 4 programas que essas pessoas podem usar para desenvolver outros softwares. E temos o software de sistema, que são justamente os sistemas operacionais, né, que fazem essa comunicação entre o computador e o usuário. E são basicamente os sistemas que eu já apresentei, né? O Windows, o Mac, o Linux, o Android, o iOS também. Então, todos esses são os softwares de sistema. E os de aplicação, eles têm como função executar várias tarefas, né? Que podem ser de uso individual ou global. Então, esses já são os softwares que a gente já tem mais contato, que a gente já conhece. Que é que eu botei como exemplo o pacote Office, com o Word, o PowerPoint e o Excel, e todos os navegadores também, né? Que tem aqui o Chrome, o Internet Explorer, o Firefox, o Opera e o Safari. Então, esses são softwares de aplicação. Mas a gente não tem só eles, né? A gente tem outros tipos também. Que aí tem os antivírus, que eles têm o objetivo de proteger o computador de vírus, né? Que aí, no caso, eu trouxe como exemplo o Avast, o McAfee, o AVG e o Kaspersky, né? Tem vários outros, mas eu trouxe esses que são, de certa forma, os mais conhecidos, os mais utilizados, né?
Temos reprodutores, que aí ele tem o objetivo de exibir áudios ou vídeos do computador, né? Que aí temos esses exemplos, onde esses dois aqui, eles rodam em Windows. Eu esqueci o nome desse. Eu realmente esqueci o nome desse. Mas ele tem a opção de você escutar músicas e também ver vídeos, né, no computador. E ele serve para qualquer sistema operacional. No caso, o Windows e Linux, ele funciona perfeitamente. A gente tem aqui o Windows Media Player, que aí ele é para execução de vídeos e músicas, né? Aqui a gente tem um executor de vídeos do GNOME, que é um tipo de visualização do Linux, né? E aqui a gente tem o MVP Player, também do Linux. Então esses dois aqui são do Linux, esse daqui é diretamente pro Windows e esse daqui funciona no Windows e no Linux. E a gente também tem editor e visualizador de imagens, né? No caso aqui eu trouxe como exemplo o GIMP, que é esse bonequinho aqui, que ele é inicialmente, né, o principal objetivo dele é ser um editor de imagem, né? Mas a gente também, se abrir alguma imagem com ele, com esse programa, a gente consegue visualizar a imagem sem nenhum problema. Temos o Photoshop, que também é focado na parte de edição da própria imagem, mas se a gente abrir a imagem com esse software, a gente também vai conseguir visualizar a imagem sem nenhum problema. Mas lembrando que esses dois não são focados em visualização, eles são focados em edição das imagens, certo? Esse daqui é o padrão do Windows, né? É uma galeria mesmo para você ver imagens. E esse aqui é um padrão, ou um dos padrões, né, do Linux, que também é focado em mostrar imagens. Aí pode surgir a pergunta para vocês, né? Como eu posso baixar novos aplicativos? Então aqui você tem duas opções, que eu botei até aqui, né? Tem a opção da loja do próprio software, né? Porque cada sistema operacional ele tem a sua loja com uma vasta quantia de aplicativos que você pode baixar. E tem a opção, né, aquele jeitinho brasileiro que a gente sabe que a gente acaba recorrendo em alguns momentos quando a gente não acha, que é simplesmente pesquisar na internet, pesquisar no Google e baixar de qualquer fonte, de qualquer site que a gente acha que é o conteúdo correto. E no Windows, normalmente a gente baixa arquivos .exe, que aí a tradução desse exe seria um executável. Então, programas para Windows normalmente são executáveis, são baixados nesse formato. Só que tem um grande porém. Dependendo de onde a gente encontra, né, esses arquivos, a gente pode também estar colocando o nosso computador em risco. Porque em algum momento a gente pode baixar de uma fonte que não é nem um pouco confiável e acabar aqui sendo um programa com vírus, e esse vírus infectar o nosso computador, às vezes até trancar os nossos arquivos e a gente não ter mais acesso a eles, ou apagar os nossos arquivos. Então, uma boa dica é sempre prefira as lojas, né? E uma opção, né? Caso não exista esses aplicativos nas lojas, né? O que é bem difícil, mas pode acontecer. Se não existir o aplicativo na loja, a gente pode recorrer a uma outra opção, que seria analisar qual o site que a gente está recorrendo. No caso aqui, esse é o site oficial para baixar o navegador do Google Chrome, né? Então, esse é o site oficial do Google, que disponibiliza um link para fazer o download do Google Chrome. Então, é sempre bacana a gente reparar nesse símbolozinho aqui de cadeado. Os sites seguros, normalmente eles possuem esse símbolozinho aqui, que é justamente para dizer que, olha, eu sou seguro. Isso também serve para operações de compra na internet.
Se a gente vê que tem esse símbolozinho aqui, a gente pode ficar um tanto mais tranquilas, porque é um site certificado. Então, se não tiver o seu programa ou o programa que você deseja instalar nas lojas de aplicativos do seu sistema operacional, opte sempre por sites certificados que têm esse símbolozinho e sites oficiais. Então pesquisem muito bem e não baixem de qualquer lugar que indique que é o melhor aplicativo. Sempre procurem sites confiáveis, certo? E aqui é o exemplo de um site ou uma loja do Ubuntu. Aqui é a loja do Ubuntu, para poder baixar os aplicativos no Linux, né? Então aqui temos a opção de todos, que aí você vê quais são todos os aplicativos que existem. Temos a opção de instalados aqui, que a gente consegue ver quais foram os programas que já estão instalados no nosso software, né? no nosso sistema. E caso algum aplicativo ou até o próprio sistema precise ser atualizado, ele vai aparecer nessa opção de atualizações. Então é só clicar aqui na barra de pesquisa, pesquisar pelo nome, ou simplesmente ir procurando mesmo, que a gente sempre encontra, né? Então essa seria a loja de aplicativos do Ubuntu. Bom, a parte de conhecer o sistema, né? A gente já identificou, já conseguimos reparar nela perfeitamente. E no caso, né, a gente vai para essa parte de interação de fato com o sistema. Como a gente já viu os diversos tipos de menus disponíveis e temos uma boa base do que podemos fazer a partir deles, a gente poderia se questionar, mas e os outros menus existentes, né? Como eu posso desligar o computador? Como eu vou criar pastas? Como eu abro arquivos? Como eu controlo o volume? Então tudo isso a gente vai ver nessa nossa parte da aula. O primeiro menu que a gente vai tratar é o menu iniciar. Esse menu a gente tem, eu até dividi por cores, para vocês terem uma noção até mais visual do que eu estou falando. Então, no caso aqui, nesse primeiro exemplo, a gente vai usar o Windows 7, né, como primeiro exemplo. E essa parte em laranja, né, que vocês estão vendo aqui, deixa eu ativar aqui o computador. Essa parte em laranja, marcada em laranja, a gente vê os programas recentes, né, ou os mais usados. Então, se eu uso bastante um programa, normalmente ele vai aparecer nessa opção aqui. E sempre tem aqui, por exemplo, às vezes quando a gente instala um novo programa, em algumas vezes aparece aqui também, certo? Então, essa partezinha aqui vai representar sempre os programas recentes ou mais usados. Nessa parte azul aqui, ela funciona como um botão. Então, a partir do clique nessa opção aqui, ele vai abrir uma lista, justamente nessa parte em laranja, mostrando todos os programas que existem no computador. Então, essa parte aqui azulzinha é como se fosse um botão que representa o local para listar todos os programas que temos instalados no nosso computador. E essa parte rosa aqui, além da opção de desligar, a gente tem outras opções. No caso do Windows 7, ele também é separado dessa forma aqui, são dois botõezinhos. Esse maior é para desligar de fato o computador, e esse com a setinha, ao clicar a gente vê outras opções, que no caso tem mudar o usuário, fazer logoff, trancar, né? Para o caso de eu querer bloquear só temporariamente o meu computador, reiniciar o sistema, né? Que aí no caso ele vai simplesmente encerrar todos os aplicativos abertos, como se fosse desligar mesmo, só que a diferença é que ele vai iniciar novamente. Então, ao invés dele desligar, ele reinicia. Então, ele faz o processo de desligamento, mas ele inicia novamente. Temos o Sleep e o Hibernate, que no caso aqui é dormir e hibernar, que eles têm algumas diferencinhas, mas ele basicamente é para você desligar ali um tempo e depois de tempo, se quiser voltar, você consegue voltar a usar o seu computador sem nenhum problema. No Windows 10 muda um pouquinho o layout, né,
Acho que vocês repararam que é uma mudança, de certa forma, mas a ideia acaba sendo basicamente a mesma. No lugar do Windows 10, ao invés de ter aquele botãozinho para ver todos os programas que a gente tem, ele já vem aqui exibindo nessa partezinha aqui, laranja, todos os programas. Então a gente não precisa mais clicar em alguma coisa para poder aparecer todos. Então aqui a gente tem a lista já de todos os programas. Aqui nessa parte azul, né, que eu circulei aqui para vocês, a gente consegue ver atalhos para programas ou visualizadores, que aí pode ser um calendário, né, que ele já vai mostrar o dia e a data do dia. Temos aqui uma parte de clima também, né? Temos o atalho da loja, temos uma parte de notícias que a gente pode ver e alguns atalhozinhos para poder a gente ir para alguns programas que a gente também configura. Isso aqui também pode ser configurado. Mas por padrão já vem alguns que aí a gente pode clicar justamente para poder acessar os programas. E na parte em rosa aqui, né, a gente tem essas três opções, sendo aqui essa primeira a parte de usuário, né, do seu usuário. A segunda é as configurações do computador e a terceira, o de desligar, que a gente normalmente já conhece aqui o símbolozinho. E que ao clicar nesse botão, a gente vai ver esse menu aqui, onde ele vai ter a opção de desligar, aqui o shutdown, né, é o desligar, reiniciar o computador ou dormir, né, deixar o computador meio que como se tivesse desligado, mas não tá, ele tá meio que em modo de descanso, né. Então temos essas três opções no Windows 10. Já no Linux as coisas se modificam um pouco, mas ainda assim é bem simples de compreender. Vou mostrar para vocês aqui. No Ubuntu, para a gente ver a tela com todos os nossos programas, a gente primeiro vai precisar acessar essa opção aqui, marcada em azul para vocês. Então, esse botãozinho aqui, a gente vai precisar clicar nele para poder ver todos os programas que existem no nosso computador. E como ao invés do Windows 10, né, como a gente viu que a parte de desligar e de ver todos os programas é em conjunto, no Linux é separado. A gente tem dois menus. Então, no caso aqui desse menu, ele simplesmente só vai mostrar todos os programas. E ao clicar aqui em cima, nessa partezinha aqui, ó, onde tem aquelas três opções que eu falei para vocês lá na tela de login, ele vai abrir esse diálogozinho aqui, que você vai poder controlar o volume, o brilho da tela, ver a questão da conexão, do Bluetooth, do usuário. Aí aqui vai ter a opção de configuração, de bloquear, mesmo acaba sendo aquele lock lá que eu mostrei lá no Windows 7, e o de desligar. Só que o de desligar, ao clicar nesse botãozinho aqui, ele não vai automaticamente desligar. Ele vai aparecer vai aparecer tipo uma janelinha aqui, em que você vai selecionar a opção que você quer. Aí vai ter a opção de reiniciar, vai ter a opção de desligar, vai ter a opção de hibernar, entendeu? Então, no caso aqui, ele só vai fazer essa modificação. Mas meio que dá pra compreender. Dá uma mudança, mas acaba sendo somente visual, né? Não é tanto de utilização. As funções são basicamente as mesmas. Temos a parte de personalização, né? Que como eu mostrei lá no exemplo do Windows, a gente tem aquela opção de personalização no Windows 10 quando clica com o botão direito no menu, na área de trabalho, certo? Então, ao clicar o botão direito, a gente vê lá a opção de personalização. E ela serve basicamente para fazer mudanças como plano de fundo, os temas do próprio computador e por aí vai. Então, nesse momento aqui, a gente vai retornar lá para o comecinho da nossa aula, que foi daquele menu lá que eu mostrei para vocês.
Então aqui, como é que a gente altera o plano de fundo no Windows 10? Aí, ao clicar com o botão direito, novamente na área de trabalho, a gente vai ver aquele menu e vamos clicar na parte de personalizar. Ao clicar em personalizar, a gente vai ver essa tela aqui, onde vai ser marcado aqui nossa marca tela de fundo, né? Se for o caso, para mudar a tela de fundo. Escolhe a imagem, que aqui pode ser as que já tem pré-definidas, ou você pode procurar, né? Você tem a opção de procurar, para botar alguma que você salvou. E após isso, a gente pode escolher o ajuste. Se a gente quer que a imagem preencha toda a tela, se ajuste ao tamanho da tela, que ela fique mais ampliada, que ela centralize e por aí vai. Normalmente, algumas imagens não precisam tanto desse ajuste, mas caso você escolha alguma que seja bacana, você pode mudar a partir daqui. E também tem aqui outras opções, né? A mudança de cores, né? A questão das cores que você quer para o seu sistema. A tela de bloqueio, que você pode pôr uma outra imagem na tela de bloqueio. Tem como escolher temas. A parte de barra de tarefas, iniciar. Então aqui é toda a personalização do sistema. Aqui no caso no Windows 10. No Ubuntu, né? No Linux, a gente vai nessa partezinha. Faz a mesma coisa, o botão direito na área de trabalho. E a gente vai ter a opção de mudar plano de fundo. Ao clicar nisso, a gente vai ver uma tela, uma janela similar a essa daqui, onde a gente vai estar na parte de aparência. E que aqui vai ter todos os papéis de parede, que vem por padrão. Mas caso você queira algum novo, é só clicar nesse maisinho aqui. E aí você pode escolher algum do seu sistema, certo? E aqui a gente tem esse ampliar, que ele é basicamente aquela mesma coisa que eu mostrei no do Windows, né? A gente tem como configurar como que a gente quer que essa imagem seja mostrada no nosso plano de fundo. E aqui acaba ficando uma visualização, né, de como que vai ficar tudo isso. Temos aqui também a parte de tema, onde a gente vai escolher qual o tema que a gente quer para o nosso computador. E aqui o tamanho do ícone, que normalmente a gente nem muda, mas dá pra fazer essas mudanças para poder a gente ver como é que fica, né? Então é bem mais simples, é tudo praticamente numa tela só. Então, e também você não precisa salvar, né? Clicar aqui e procurar um botão de salvar, você não precisa. Só ao clicar na foto você já pode meio que já configurar para que ela apareça lá como plano de fundo. Temos também aqui o gerenciador de arquivos, que é onde a gente encontra todos os nossos arquivos, desde que a gente salva na internet, como também os arquivos do sistema e os programas que a gente já instalou ou que já veio pré-instalado. E nessa parte do sistema, nós também podemos organizar os nossos arquivos da forma que a gente preferir. Como eu falei para vocês antes, o sistema ele já proporciona algumas pastas específicas para manter esses arquivos organizados. Mas a gente tem a opção de seguir isso ou não, né? Afinal, o computador é nosso e a gente quem sabe como organizar os nossos arquivos. Aqui é um exemplo de gerenciador de arquivos no Windows. Eu falei isso para vocês da outra vez, né? Tem essas pastas aqui, que já vêm pré-definidas no nosso computador. E aí você pode separar em todos os seus arquivos nessas pastas aqui, né? Para ter mais organização do próprio computador. E normalmente a gente acessa essa telinha através desses dois íconezinhos que a gente pode encontrar na nossa área de trabalho. Seja essa aqui na barra de tarefas e essa aqui na área de trabalho de fato. No caso desse exemplo, a pessoa usou esse daqui, clicou 2 vezes nesse atalho aqui para poder abrir essa janela, né? Mas essa daqui também meio que nos leva basicamente para a mesma tela. E no Ubuntu também acaba sendo a mesma coisa, só que o ícone acaba sendo esse daqui. Muda um pouquinho o ícone dependendo da versão, mas é como se fosse uma pasta de arquivos mesmo, então não tem como errar. E aí aqui tem novamente aquela mesma, né,
modificação, todas aquelas pastas separadas que você pode escolher organizar através delas ou não. Então, né, o gerenciador de arquivos acaba sendo sempre dando essa sugestão, mas aí a organização fica por sua conta. E numa etapa 4, né, nós temos as janelas. E o que são as janelas? Elas são uma área visual que contém algum tipo de interface do utilizador, o que permite a saída do sistema ou a entrada de dados, né? Que no caso aí é pelas janelas que a gente consegue ver quais são aquelas instruções que os aplicativos estão passando para a nossa máquina, né? E também permite salvar arquivos, né? No caso, ele também reconhece quando a gente digita alguma coisa no teclado. Então, ele permite simplesmente uma interface para mostrar para a gente o que a gente está fazendo. E aqui, uma interface gráfica do utilizador que usa janelas como uma de suas principais metáforas é chamada sistema de janelas, como um gerenciador de janela. Então, no caso, a gente chama de sistema de janelas, né? E aqui nas janelas a gente sempre vai ter esse padrão, onde aqui, esse pequeno aqui é o ícone, né, relacionado ao nosso aplicativo mesmo. Do lado dele a gente vai ter o título do aplicativo. Vamos ter o botão de minimizar, que ele é esse tracinho. O botão de maximizar, que é esse quadrado, esse retângulo aqui. E o botão de fechar, que ele já tem uma outra cor justamente para que você consiga diferenciar, né? Mas no caso de não ter cor nenhuma, né? Nenhuma diferença de cor, não tem problema. Meio que a organização acaba sendo sempre a mesma. Então, as funções acabam sendo sempre as mesmas. Aí a gente tem o menu do sistema, que aí tem como restaurar a janela, tem como mover, tem o tamanho, minimizar, maximizar e fechar. E no Windows também a gente tem a opção aqui de usar atalhos para poder fechar as janelas, né? Essa partezinha aqui se chama borda. Aqui essa imagem diz que é a área do cliente, né? Mas é aqui onde a gente consegue visualizar todas as coisas dos nossos aplicativos, né? Todas aquelas instruções que eles foram configurados para exibir. E essas bolinhas aqui, né? Sempre do ladinho das nossas janelas. Às vezes tem, às vezes não, mas é possível a gente redimensionar, né, as janelas. Então a gente tem esse controle de clicar e aumentar ou diminuir o tanto que a gente quiser. Então essa é a configuração básica de janelas e sempre segue essa estrutura, né? Aqui um outro exemplo mais completo, né? Onde aqui a gente tem o título novamente. Essa parte amarela, a borda, sendo a borda da janela, né? A barra de título, com os botões de minimizar, maximizar e fechar. No caso do Chrome, a gente tem um quarto botão, só que raramente é usado, é mais voltado para as guias, né, que a gente cria. Temos a barra de menu, né, que normalmente tem em alguns programas. Que aí tem a parte de arquivo, de editar, de modo de visualização e ajuda. Então é como se fosse um outro menu mesmo, voltado para a edição dessa parte da janela, né? Aí a gente tem o menu de contexto, né? Que aí é aquele menu que eu mostrei para vocês na parte dessa parte de edição, né, dos slides que eu mostrei, que aí depende do contexto, né, da página que a gente estiver acessando. Isso aqui pode mudar. Temos aqui o scroll bar, né, tipo a barra de rolagem vertical. E se a página for muito grande, também podemos enxergar a barra de rolagem horizontal. Normalmente é mais difícil de ver, mas também tem essa opção.
E em alguns casos tem aquela parte de status, por exemplo. Quando você acessa algum site, normalmente bem aqui embaixo a gente consegue ver, pelo menos no Chrome, uma barrinha bem pequena falando, por exemplo, espere ou carregando ou coisa do tipo. Essas são as barras de status, né? Ele mostra o status daquela aplicação que a gente está visualizando, né? Aí aqui temos um exemplo de opções no Ubuntu, né? Que é aqui no caso é na parte de arquivos, gerenciador de arquivos. Aí no próprio gerenciador de arquivos do Ubuntu a gente tem aquela barra, né, de menu na própria página, né, na própria janela. E aí aqui tem todas as opções que a gente pode utilizar nesse programa especificamente, nessa janela especificamente. Então é que a gente também pode fazer esse controle do que a gente quer fazer com a janela a partir desse menuzinho aqui. Essa aqui seria, no caso, a opção, né, no Ubuntu. E, pessoal, eu acredito que, para exemplificar um pouquinho, né, para não ficar só nessas imagens, a gente vê aqui, ó, nessa partezinha aqui do próprio Google Apresentações, né, que temos também o arquivo, editar, ver, inserir, formatar. Então aqui a gente tem exemplos perfeitos aqui, ó. Tem esse quarto símbolozinho aqui no Google Chrome, que aí a gente vê que são as mesmas coisas. No meu caso aqui, eles são coloridinhos, né? Porque eu configurei para ficar dessa maneira. Mas eles fazem a mesma coisa. Esse amarelo seria minimizar, esse verde seria o maximizar e o vermelho o de fechar, né? E aquele, como aqui diz, né, esse menu de contexto seria justamente isso aqui, né? Vocês veem que aqui eu, ao clicar em cima disso aqui com o botão direito, ele apareceu algumas opções. Se eu clico em outros lugares, ele vai aparecer outra opção, que aqui no caso é do próprio Chrome, né? É do próprio navegador. Então essas aqui são opções que a gente vê no navegador, certo? E bom, pessoal, eu creio que para essa aula é isso, né? Eu queria pedir desculpa para as meninas por não ter conseguido dar toda a aula e por atrasar, né? Mas é isso que a gente tem para a nossa aula de hoje. O nosso próximo encontro vai ser na segunda, às 2h. Pode ser que modifique, né? Porque eu ando com a voz um pouco ruim. Mas qualquer coisa eu aviso anteriormente para vocês, certo? Então, muito obrigado pela presença e por estarem aqui persistindo nesse nosso projeto. E até mais.